Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Takeo, professor de Química da Universidade Federal do ABC. Nesse último bloco da parte 4, temos mais 3 exercícios para resolver. Vamos lá? 4.16. As chamas de óxido de acetileno são usadas para soldas atingirem temperatura próximas a 2000 graus Celsius. As temperaturas são devidas à combustão do acetileno com oxigênio. Equação não balanceada. Partindo de 125 gramas de ambos, qual é o reagente limitante? Qual é o rendimento teórico de água e se foram formados 22,5, qual é o rendimento percentual, tá? Antes de começar a fazer esses itens aqui, vamos balancear a equação. Então, a equação está aqui. Vamos partir de 1 de acetileno. 1 de acetileno fornece 2 carbonos, 2 hidrogênios. Então, a gente precisa ter 2 carbonos produtos. Então, 2 carbonos aqui para o CO2, 2 hidrogênios para a água. Então, como cada molécula de CO2 é um carbono, a gente coloca 2, cada molécula de água são 2 hidrogênios, então a gente coloca 1 aqui. O último elemento a ser balanceado, o oxigênio, então temos 4 aqui do oxigênio do CO2, 1 da água, isso dá 5 oxigênios para ser balanceado nos reagentes. Então a gente coloca 5 meios aqui. Tá? Para deixar mais bonitinho, vou multiplicar tudo por 2. Então temos 2 de acetileno, 5 de oxigênio, 4 de CO2, 2 de água. Para fazer o item A, a gente tem que saber a massa molar do carbono, oxigênio e hidrogênio. A partir desses dados, a gente consegue obter os valores de massa molar do acetileno, do oxigênio e da água que serão necessários para resolver esse exercício. Tá? A gente calcula agora quantos mols equivalem a 125 gramas de acetileno e 125 gramas de oxigênio. Tá? Então, dividindo essa massa pela massa molar, 4,8 o acetileno, 125 dividido por 32 vai dar 3,9 para o oxigênio. Agora resta saber se isso está, quem está em excesso, se é o oxigênio ou o acetileno. Para saber quem está em excesso, a gente usa a proporção estequiométrica aqui, 2 para 5. Então a estequiometria nos diz que para cada 2 moléculas de acetileno reagem 5 moléculas de oxigênio. Ou, para cada 2 mols de acetileno, são reagidos 5 mols de oxigênio. Então vamos pegar o 4,807 do acetileno. Então fazendo essa regrinha de 3 aqui, a gente tem que ter 12 mols de oxigênio para reagir com 4,807 mols de acetileno. Como esse valor é muito maior do que 3,9, então o oxigênio vai ser o reagente limitante para esse problema. Tá? Então, feito o item A, resposta: oxigênio limitante. Qual é o rendimento teórico em massas de água a ser obtido dessa mistura reacional? Então, agora, sabendo que o oxigênio é limitante, a gente precisa saber qual que é a quantidade máxima de água que a gente consegue obter. Tá? Então, a quantidade máxima de água a gente vai obter a partir, então, da massa de oxigênio. A gente sabe, calculou aqui previamente quantos mols equivale a 125 gramas de oxigênio. Então, converti para mol. Por que eu converti para mol? Porque agora eu preciso aplicar a proporção estequiométrica. Então, 2 mols de água são formados para cada 5 mols de oxigênio consumidos. E aí, com a quantidade de mols de água, eu sei a massa de água. Então, eu sei que para cada mol de água equivalem a 18 gramas. Tá? Então, essa análise dimensional, eu elimino todas as grandezas que não estão relacionadas ao que eu estou buscando. E no final tem só a massa de água. Isso vai dar um resultado de 28,125 gramas, se não me engano. Tá? Agora é o C. Se forem formados 22,5 gramas de água, qual é o rendimento percentual? Então a gente tem aqui 28,125. Que massa é essa aqui que eu descobri no item B? É o rendimento teórico, certo? Então isso equivale a 100% de rendimento caso todos os reagentes, todo o oxigênio seja consumido. Só que vamos supor que foram formados 22,5, então é a massa observada. Isso vai equivale a um X% de rendimento. Então fazendo essa regra de 3 bastante simples, a gente chega no resultado de 80% de rendimento obtido. Ok? 4.17, no processo de Ostwald,
O ácido nítrico é produzido a partir de amônia por um processo de 3 etapas. Equações não balanceadas de novo. Supondo o rendimento de 82% em cada etapa, quantos gramas de ácido nítrico podem ser fabricados a partir de 1 kg de amônia? Acho que é 1 kg, né? Não é 1 grama, é 1 kg. Bem, o balanceamento a gente já fez na aula, 2 aulas atrás, no exercício 4.4. Então, sugiro que vocês vejam lá como que faz o balanceamento. Então, pá. Então, vamos, já temos aqui a resposta do balanceamento. Para a gente resolver esse exercício de um item só, eu sugiro que vocês somem todas essas 3 equações, porque ele quer saber quanto que eu tenho, quanto que eu consigo obter de ácido nítrico a partir de uma massa de amônia. Então, a amônia vai ter que virar NO, do NO vai ter que virar NO2, do NO2 vai ter que virar HNO3. Então, a sugestão minha é somar as 3 equações e num único esquema, numa única equação, a gente consegue resolver esse exercício. Somei as 3 equações, dá isso. Mas como é que você conseguiu fazer isso, né, professor? Então, 4NO3, a gente soma todos os reagentes. E tem alguns produtos que estão como reagentes em outras equações. Então, a gente vai cancelando. 6 oxigênios, por que 6? 5 e 1 aqui. 1 NO2, por que 1 NO2? 3 são usados nessa equação, mais 2 são formados aqui. Então, 2 menos 3 dá 1. 2 HNO3, 3 NO. 3 NO por quê? Foi gerado 4 aqui, mas foi usado 2 e formou 1 aqui. Então, nesse balanço de 5 menos 2, 3. E as 5 águas vêm das 6 águas dessa equação, menos uma água dessa terceira equação. Ok? Então, essa seria a soma das 3 equações. Qual que é o rendimento dessa equação global aqui agora? O rendimento, você multiplica o rendimento das 3 equações aqui. Por quê? Quando você tem uma rota sintética, tipo A virando B, e esse B vai ser usado para virar C, e esse C vai ser usado para virar D, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que você tem 100 mols de A. Se o processo para virar B é 50%, você vai ter quanto? Metade de B, certo? Em mols. Vamos supor que todo esse B vai ser usado para virar C. Se esse processo também é de 50%, o rendimento vai ser 25 mols. Vamos supor que agora você tem a última etapa, 25 mols de C vão ser usados para virar D. Vamos supor que o processo é de 40% agora. Então, qual que é o rendimento, a quantidade de D que você vai ter no final? 10, certo? Qual que é o rendimento global de A a D? A gente tem 2 maneiras de fazer isso. Uma vez que você sabe as quantidades, é simplesmente você pegar a quantidade de D e dividir pela quantidade de A em mols, e aí você vai ter 0,1, que equivale a 10%. Agora tem uma outra maneira de calcular esse rendimento global. É você multiplicar os rendimentos de todas as etapas. Então, rendimento de A a B vezes rendimento de B e C vezes rendimento de C e D. Então, 50 vezes 50 vezes 40 vai dar 10% também. Então, temos 2 maneiras de calcular o rendimento global. Então, voltando aqui na equação que eu montei, eu multiplicando os 3 rendimentos das 3 equações, é a mesma coisa. Então, se o exercício diz que é 0,82% de cada etapa, então multiplicando os três rendimentos, a gente vai ter um rendimento global de aproximadamente 55%, tá? Então aí a gente finalmente vai fazer o que o exercício está pedindo. Ele quer saber a quantidade de ácido nítrico que a gente pode obter a partir de 1 kg de amônia, considerando 82% de cada uma dessas etapas aqui. Então, vamos partindo de 1 kg de amônia, a gente converte a amônia em mols. 1 mol de amônia equivale a 17 gramas. Por que eu converto para mol? Porque eu preciso usar a estequiometria. 4 moléculas de amônia gera 2 de HNO3, ou 4 mols de amônia gera 2 mols de HNO3. Então, para cada 4 mols de NH3, formo 2 mols de HNO3. Cada mol de ácido nítrico equivale a 63 gramas. E aí, fazendo essa conta,
Ah, eu preciso adicionar ainda o rendimento, né, pessoal? Esse rendimento de 55% eu coloco 0,55. E aí eu tenho a massa final de ácido nítrico, que é em torno de 1,019 quilos, tá? Esse 0,55 aqui vem do rendimento da equação química aqui, ok? E aí eu consigo, por análise dimensional, deixar só a massa de ácido nítrico que eu quero, multiplicando pelo rendimento da reação, eu tenho a massa final de ácido nítrico. 4.18. Uma amostra de 1,6 gramas de magnésio é queimada no ar, produzindo uma mistura de dois sólidos: óxido de magnésio e nitreto de magnésio. A água é adicionada a essa mistura. Ela reage só com o óxido de magnésio, formando 3,544 de hidróxido de magnésio. Escreva a equação balanceada para as três reações descritas acima. Então, o magnésio pode reagir tanto com oxigênio como com nitrogênio para gerar o óxido de magnésio e o nitreto de magnésio, tá? Agora a gente precisa balancear aqui. Vamos tentar balancear rapidinho, pessoal. Então, um de magnésio de um lado, um de magnésio do outro, um oxigênio de um lado, um oxigênio do outro, ok? Segunda equação, 3 magnésios de um lado, 3 magnésios do outro, um nitrogênio de um lado, 2 nitrogênios de um lado, 2 nitrogênios do outro. Um óxido de magnésio de um lado, um magnésio de um lado, um magnésio do outro. Agora tenho 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro. Feito? Ok. Agora o item B. Isso aqui foi o item A. Item B, qual é a massa de óxido de magnésio formada pela combustão do magnésio? Então ele quer saber qual é a massa de óxido de magnésio formada pela combustão do magnésio. Então, para eu saber essa quantidade aqui, eu tenho como dado essa massa aqui, que é os 3,544. Então, dessa massa aqui, eu vou descobrir quanto de óxido de magnésio foi formada da combustão do óxido de magnésio, do magnésio. Tá? Então, vamos pegar a equação 3 para resolver esse problema. Então, da equação 3, eu tenho esse dado. Pela estequiometria, eu vou descobrir quanto de óxido de magnésio eu consumi para formar o hidróxido de magnésio, que equivale ao óxido de magnésio que foi usado na combustão do magnésio. Então, fazendo essa análise dimensional, vamos partir do 3,544 gramas de hidróxido de magnésio. Eu sei que cada mol de magnésio pesa 58,3 gramas, certo? Massa molar. Pela estequiometria, a estequiometria é 1 para 1, então 1 mol de hidróxido de magnésio é formado toda vez que você consome 1 mol de óxido de magnésio. E 1 mol de magnésio, óxido de magnésio, equivale a 40,3 gramas de óxido de magnésio. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem 2,45 gramas de óxido de magnésio. Tá? O que isso significa? Esse valor significa que 2,45 gramas, eu não usei 1,6 gramas de magnésio, todo ele, para gerar óxido de magnésio. Dos 1,6 gramas de magnésio, 1,477 foram usados para virar óxido de magnésio, que é esse valor aqui. Então, desse pouquinho que não virou óxido de magnésio, virou nitreto de magnésio. Tá? Ok, então finalmente acabamos essa parte 4, que é uma parte extensa. E aí, semana que vem, tentarei colocar aqui a parte 5, a última parte antes da P1, da extinta P1, né, que não vai ter mais. Mas aí eu vou resolvendo todas as partes da lista de exercícios para vocês, ok, pessoal? Continue estudando. A partir da semana que vem também eu vou tentar colocar algumas aulas, porque foi aprovado o ensino continuado emergencial, né? Então começarei também a colocar alguns vídeos de aula e de revisões também. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.